Olá, farmacêuticos e farmacêuticas, com certeza vocês atendem uma série de pacientes com problemas de saúde autolimitados que precisam de um auxílio para a resolução desses problemas. E eu vou mostrar para vocês aqui o processo, o passo a passo de uma consulta farmacêutica sistematizada, voltado para problemas de saúde autolimitados, inclusive as etapas relacionadas ao processo de prescrição farmacêutica. Então vamos lá, acompanhe o vídeo aí para você entender certinho como vai funcionar o processo de avaliação clínica e de prescrição farmacêutica para pacientes com problemas de saúde autolimitados, ok? Primeiro, nós vamos falar sobre consulta farmacêutica, semiologia e anamnese e prescrição farmacêutica. Mas vamos entender normalmente qual é o caminho que se segue no processo de consulta farmacêutica para problemas de saúde autolimitados. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, que muitas vezes quando você encontra o paciente com alguma complicação que se dá como problema de saúde autolimitada, a gente pode atender esse paciente e a gente pode muitas das vezes fazer a solução desse problema, fazer a resolução desse problema de saúde com medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas e orientações terapêuticas para esse paciente. Ou também, em algumas situações, é necessário o alívio dos sintomas, amenizar os sintomas que esse paciente está apresentando, a complicação que ele está apresentando, a gente consegue amenizar esses sintomas e esse paciente vai ter uma melhora clínica. Em algumas situações é necessário o encaminhamento. Quando a gente percebe que o problema de saúde já se torna uma complicação mais severa, mais grave, que precisa de um outro processo de avaliação, é necessário que você faça um encaminhamento para um outro profissional. Mas a maioria das vezes esses problemas são problemas que a gente consegue solucionar dentro da farmácia com auxílio, com orientação e principalmente depois com o acompanhamento terapêutico desse paciente. A gente precisa saber se deu certo a orientação que a gente fez, se deu certo o processo de atendimento que a gente fez com esse paciente. A consulta farmacêutica ela não para no momento que o paciente sai da farmácia, ela continua depois para que a gente tenha um atendimento completo e saiba se realmente funcionou aquele processo de orientação que foi implementado para esse paciente. Como consultar um problema de saúde autolimitado? A gente tem que fazer no mínimo 8 perguntas. Antes de qualquer coisa, para entender qual é o quadro clínico desse paciente, eu preciso entender, através dessas perguntas, qual é a alteração que ele está apresentando. Então faça no mínimo 8 perguntas para a gente conseguir compreender, ok? Perguntar na anamnese é fundamental para você entender qual é o quadro clínico desse paciente, se é necessário um encaminhamento ou se é possível fazer um processo de avaliação clínica, terapêutica e a orientação desse problema e a solução desse problema. Primeiro a gente precisa saber qual é a queixa principal desse paciente, o que ele está sentindo, qual é a queixa que ele veio relatar para você. É uma alteração como diarreia, são alterações como cólica menstrual, são alterações como cefaleia, alterações como tosse, outras complicações que muitas vezes são autolimitadas e a gente tem condições de organizar a terapêutica e solucionar o problema do paciente, mas eu preciso saber qual é a queixa principal desse paciente. O segundo ponto é saber quanto tempo isso apareceu. Será que isso é uma queixa de longo prazo? Será que isso é um problema crônico? Será que isso é uma alteração que ele já vem apresentando há muito tempo, que talvez seja necessário até um encaminhamento para um outro profissional para uma avaliação clínica específica? Ou será que é um problema que tem as características de ser um problema autolimitado? Então, há quanto tempo esses sintomas apareceram? A terceira, o senhor considera esse sintoma muito grave? Quanto isso está interferindo no dia a dia, na rotina dele, se realmente ele está conseguindo desenvolver as atividades no dia a dia ou não, se esse problema realmente está causando um dano muito severo para esse paciente, tá? E ultimamente, o que o senhor tem percebido algo na sua rotina que pode ter causado, pode ter levado a essa complicação? O que piora, o que faz aparecer esse sintoma ou o que piora esse sintoma na sua rotina do dia a dia? A gente precisa entender isso até porque pode ter fatores que merecem uma orientação específica, talvez não farmacológica, para que a gente consiga mudar esse fator e, consequentemente, melhorar a condição de vida daquele paciente, reduzindo essa queixa principal. Então, 4 perguntas iniciais, né? A queixa principal, que a gente precisa saber qual é, quanto tempo, né? E qual é a frequência desse problema de saúde, o quanto ele está afetando e quantas vezes por semana ou até por dia isso está acontecendo com ele. Se o senhor considera esse problema de saúde muito severo, né, no relato do paciente a gente já vai perceber se ele é um problema de saúde extremamente severo ou não e qual é o fator, né, se tem algo da sua rotina que está fazendo com que esse problema de saúde apareça ou essa alteração apareça na vida desse paciente, tá? As outras perguntas, né? O senhor já sentiu algum problema de saúde semelhante? Já teve essa alteração outras vezes? Já teve alguma complicação de outra forma, em outro momento, de forma semelhante a essa que o senhor está apresentando hoje? Outra pergunta extremamente importante, tá? O que o senhor fez para tratar esse problema? O senhor já tomou alguma medicação? Já fez alguma modificação? Já fez algum tratamento para esse sintoma que o senhor está apresentando? Tá? Outra pergunta extremamente interessante, a pergunta número 7, né? O senhor utilizou ou está utilizando algum medicamento para o problema de saúde, né? Qual é o nome do medicamento que o senhor está utilizando? Isso dá um direcionamento para a gente entender até se a terapêutica que ele já começou a fazer funciona, se deu certo, se está causando algum benefício, ou talvez até tenha piorado o quadro clínico dele devido a seu uso de um medicamento
que não sejam adequados para aquele problema que ele está apresentando, tá? O senhor sentiu bem? Qual o resultado dessa terapêutica? Então essa é outra pergunta que a gente precisa entender também, o quadro clínico, para entender se ele está utilizando alguma medicação, se isso teve algum benefício ou não para esse paciente. Então algumas perguntinhas extremamente diretas, objetivas, para a gente entender sobre a queixa principal desse paciente, qual é a situação clínica dele e também direcionado sobre o problema de saúde autolimitado ou não. Outras perguntas que vão auxiliar bastante a gente no entendimento desse quadro clínico, na orientação, na avaliação clínica desse paciente. Então, primeiro, as perguntas auxiliares, né? O senhor tem algum outro problema de saúde? Talvez esse paciente tenha alguma outra complicação, que seja uma complicação já crônica ou até uma complicação mais severa, que esteja acarretando uma piora clínica e ele está apresentando esse sintoma agora. Então a gente precisa entender quais são as patologias de base que esse paciente já apresenta, tá? O senhor toma algum outro medicamento, alguma outra medicação, talvez de uso contínuo, alguma outra indicação terapêutica para algum outro tratamento que ele já esteja fazendo, tá? O senhor notou o aparecimento de alguma coisa estranha, né? Além do sintoma, o que tem hoje, além, por exemplo, algum sintoma associado, né? Além dessas alterações que o senhor está falando para mim, o senhor tem alguma outra alteração que o senhor está apresentando, alguma coisa diferente que o senhor percebeu nesses dias que começou a aparecer esses sintomas? Então, uma pergunta que nos ajuda a direcionar para entender se tem algum outro sintoma associado. Depois eu vou mostrar de forma mais prática, a gente fica mais, melhor o entendimento desse processo todo. Então, essas perguntas auxiliam a gente no direcionamento para entender qual é o quadro clínico desse paciente, né? O senhor tem alergia a algum medicamento? É extremamente importante, porque qualquer orientação, qualquer terapêutica que for implementar, a gente precisa saber se esse paciente tem algum risco de alergia, né, no uso de algum medicamento, e se tiver, qual o medicamento que ele já tem alergia. E tem que perguntar também, se for o caso de mulheres, está grávida, se está amamentando, porque a gente tem que encaminhar, em qualquer situação dessa, vai encaminhar para a avaliação clínica do médico, caso ela esteja grávida ou amamentando. O uso de qualquer medicamento é contraindicado, a não ser com a prescrição. O senhor faz alguma dieta especial? Por que isso é importante? Porque a dieta pode afetar o efeito dos medicamentos, pode afetar a absorção de algum fármaco, pode afetar também o organismo desse paciente e causar alterações que podem indicar complicações clínicas diretas relacionadas a esse processo da dieta. Então, entender se ele está fazendo alguma dieta, ou modificou o hábito de vida, ou modificou alguma coisa dentro da alimentação dele que pode ser um fator de risco para essa complicação, ok? Vamos lá, vamos entender também o seguinte. Quais são os fatores que levam a gente a observar um quadro clínico mais severo, que eu preciso muitas vezes encaminhar esse paciente para uma avaliação clínica do médico ou de outro profissional de saúde, onde eu não posso ou não vou considerar isso como um problema de saúde autolimitado. Então, quais são os sinais e sintomas de alerta? Quando eu começo a avaliar esse paciente, fiz as minhas perguntas iniciais, comecei a entender o que ele está tendo, quando começou, qual é a frequência, qual é a gravidade, qual é a alteração que ele está apresentando, os sintomas associados, aquelas perguntas iniciais que eu mostrei para vocês, e eu vou perceber no relato do paciente sinais de alerta. Caso tenha esses sinais de alerta, eu preciso encaminhar esse paciente para um outro profissional fazer a avaliação clínica, porque vai precisar de exames mais específicos, de avaliação clínica talvez mais específica, para conseguir fazer um diagnóstico exato do problema de saúde. Talvez seja um problema de saúde que não é autolimitado, um problema de saúde mais severo, mais grave, que precisa de uma outra metodologia de avaliação. Então, pacientes que tiveram alguma alteração desse tipo, é importantíssimo a gente pensar no processo de encaminhamento desse paciente para uma outra avaliação clínica. Perca de peso muito rápida, né, num período curto de tempo, sem mudança de dieta, sem mudança de hábito de vida, sem nenhuma outra alteração. O paciente começou a perder peso nos últimos 15 dias, nos últimos meses, né, e ele perdeu peso de forma muito intensa, muito rápido, sem uma modificação de estilo de vida, sem modificação de dieta, é um sinal de alerta. Eu preciso verificar, porque pode ser um sinal de alguma complicação mais severa. Febre alta ou persistente por um tempo longo, né? Uma febre que já está durando 5, 6, 7 dias ou até mais que isso, pode também ser um sinal de alerta, até porque o paciente pode desidratar e pode ter complicações severas causadas pela febre e pela desidratação. Convulsões ou perca de sentido é sempre sinal de alerta. O paciente teve perca de sentido, teve alteração na consciência, teve convulsão, encaminhamento, é extremamente necessário fazer o encaminhamento para esse paciente. Sinais de desidratação, qualquer sinal de desidratação, principalmente em crianças e idosos, onde a pele está ressecada, o olho está mais fundo, alteração, diminuição da saliva, a boca está muito seca, a desidratação quando o paciente não está urinando, qualquer sinal dessa alteração é necessário encaminhamento muitas vezes. Por quê? Porque esse paciente precisa talvez de hidratação intravenosa. A hidratação oral pode não ser o suficiente para conseguir hidratar esse paciente e fazer com que ele melhore clinicamente. Crise hipertensiva, elevação severa da pressão arterial no paciente,
também é um sinal de alerta muito perigoso que pode causar danos extremamente graves para esse paciente. Precisa encaminhar esse paciente para fazer um atendimento, muitas vezes de emergência, numa crise hipertensiva. Qualquer quadro clínico de rigidez da nuca, acompanhada de febre ou não, mas que tem essas alterações, não só de rigidez da nuca, ou também com vômito associado, é necessário encaminhamento, porque a gente pode suspeitar de infecções, inclusive a própria meningite pode causar essas alterações, e é um sinal muito grave, muito severo, que precisa do encaminhamento, tá? Inchaços de membros inferiores, né? Alterações de circulação que levam ao inchaço, a um edema mais severo de membro inferior, que não tem associação com outros fatores, que não seja causado, por exemplo, por vasodilatadores, por antihipertensivos, que muitas vezes podem levar a essas alterações, precisa talvez de uma avaliação clínica mais específica para entender qual é a lesão que está causando essas alterações. Pode ter complicações do sistema renal ou até cardiovascular. Mas lembre que pode estar associado também ao uso de medicamentos como vasodilatadores, então precisa de uma investigação mais específica para entender esse quadro clínico, tá? Dor no peito, alterações do tórax, dor no peito, falta de ar, chiado, né? Catarro com sangue são situações clínicas também de uma avaliação que precisa muitas vezes de uma terapêutica específica, até do uso de antimicrobianos. Então precisa do encaminhamento para o paciente passar por um processo de raio-x, de uma avaliação clínica específica do pulmão para entender qual é a lesão que ele está tendo, ok? Palpitações, alterações de arritmia, né? Alterações de ritmo no batimento cardíaco. Tosse muito longa e persistente por um período muito longo, né? Quando o paciente apresenta um quadro clínico de tosse por um período muito longo, pode ser um indicativo de situações clínicas específicas de infecção. A gente tem várias infecções aí, como coqueluche, tuberculose, que podem levar a esse quadro clínico, tá? Tosse comprida, que a gente colocou agora, e o catarro muito mucoide, com coloração diferente, coloração esverdeada, que pode ser um indicativo de um quadro de infecção pulmonar que precisa ser avaliado clinicamente, com o uso talvez até de emprego de antimicrobianos, né, para conseguir combater esse quadro. Então, esses são sinais de alerta que a gente precisa ficar atento para, se necessário, fazer o encaminhamento desse paciente para o médico imediatamente. Nos olhos, tá? O que a gente precisa prestar atenção? Olhos vermelhos e muito doloridos, né, com alterações visuais, isso pode ser também um indicativo de uma lesão, né, e inflamação dessa área que é extremamente sensível. Redução ou perca da acuidade visual, o paciente está tendo uma dificuldade de visão, teve isso de forma muito abrupta, é necessário um encaminhamento. A visão dobrada, chamada diplopia, esse paciente pode estar apresentando esse quadro clínico de visão dobrada, diplopia, que é também necessário fazer o processo de encaminhamento desse paciente para avaliação de um profissional específico para isso, tá? Ou a visão borrada, né? Alterações da visão que também promovem modificação da capacidade visual desse paciente, é indicativo de complicação mais severa, precisa de encaminhamento. No ouvido, dor extrema, tá? Secreção, o paciente apresentando uma secreção muito intensa do ouvido, redução da acuidade visual, da capacidade auditiva, da hipersensibilidade auditiva ou zumbido ou tontura. Também são indicativos de complicações que podem ser mais severas e precisam de encaminhamento para um outro profissional, um sinal de alerta também que a gente precisa ficar muito atento, ok? No trato geniturinário, sangramento vaginal durante a gravidez é sempre um sinal de alerta muito importante. Dificuldade para urinar com dor, com ardência, com sinais e sintomas mais severos, tá? Sangue na urina também é um indicativo de lesão, que pode ser alterações relacionadas ao processo infeccioso ou a outras modificações. Cistite acompanhada de dor abdominal ou dor lombar, a gente precisa lembrar que a cistite pode ser até um problema de saúde um pouco mais limitado, onde a gente tem condições de orientar e fazer uma orientação clínica mais específica para que esse paciente melhore de forma rápida, mas tem situações onde o paciente pode ter uma infecção que pode subir para o trato urinário superior, atingir o sistema renal, o paciente pode apresentar dor lombar, não necessariamente precisa ter febre. Se ele apresentar essa dor lombar, a gente precisa lembrar do quadro de pielonefrite, precisa de uma avaliação clínica do profissional médico para ver se não tem realmente esse quadro clínico para entrar com antimicrobiano. Então, é um sinal de alerta, é um sinal de quadro clínico mais severo, né? Dor lombar, cistite acompanhada de dor lombar, tá? Cistite acompanhada de febre, sinal clínico também mais severo, de uma infecção talvez que está ascendente, que pode atingir o trato urinário superior também, atingir o sistema renal, pode levar a um quadro clínico mais grave, então precisa ser considerado como sinal de alerta, tá? Secreção uretral, né, com modificação com dor, com outras características também de cheiro, e secreção vaginal pode também ser uma lesão, um processo infeccioso, talvez alguma situação mais severa que também precisa entrar com antimicrobiano, e aí vai necessitar do processo de prescrição e de encaminhamento para o médico para ele fazer essa avaliação, ok? Então, os sinais de alerta lá. Mas na prescrição farmacêutica nós temos uma série de fármacos que são da família dos MIPs, né, os medicamentos isentos de prescrição médica, que a gente pode fazer o processo de orientação de prescrição.
Porém, para fazer o processo de prescrição, não adianta a gente poder só prescrever, né? A legislação permite que a gente possa fazer a prescrição de MIPs, tá? Mas a gente tem que saber fazer o processo de prescrição. E sempre tem algumas regrinhas que são extremamente importantes para que a gente faça a prescrição da maneira correta, tá? Então, no processo de prescrição, a gente tem algumas etapas. Primeiro, identificar o quadro clínico do paciente. Na maioria das vezes, situações clínicas autolimitadas, a gente tem uma série de situações clínicas que eu coloquei para vocês aqui, desde diarreia, constipação intestinal, azia e má digestão, tosse, alterações como dismenorreia primária, modificações como dor lombar, outras alterações como cefaleia, dores musculares, que a gente tem condições de fazer o processo de prescrição e orientação na utilização de medicamentos de forma muito tranquila, mas a gente precisa entender qual é o problema de saúde que esse paciente está apresentando. Então, identificar a necessidade desse paciente, definir de forma objetiva e clara a terapêutica, quanto tempo ele vai tratar, por quanto tempo ele vai utilizar a medicação e quando ele vai ter uma melhora clínica, quando que eu vou entender que se ele não melhorar, pode ser que não esteja funcionando aquela medicação e pode ser também necessário um encaminhamento desse paciente. Então, eu preciso ter um objetivo terapêutico, ele vai utilizar durante 10 dias, vai ter a melhora depois de 5, 6 dias, continua utilizando e vai melhorar clinicamente daquele problema que ele está apresentando, daquela queixa principal. A seleção da terapêutica mais adequada para aquele paciente, baseada na segurança, na eficácia, no custo, na conveniência, na utilização daquele medicamento e no plano de cuidado que você está pensando para aquele paciente. A redação da prescrição tem que ser muito bem feita e muito organizada, né? Orientação clara do paciente, sempre perguntar se ele entendeu, mas pedir para ele repetir a orientação que você fez para ele, tá? Peça para ele repetir, por quê? Porque é aí que você vai perceber se ele realmente entendeu o problema, a orientação que você fez para ele. Talvez ele, se você só perguntar, só entendeu, entendi, né? Passa por isso e muitas vezes você não tem certeza se ele realmente entendeu. Então peça para ele repetir para você de forma clara e faça uma descrição do que foi orientado. Avaliar os resultados, sempre acompanhar, gente. 2 dias depois você precisa falar com seu paciente para ver se melhorou, com 5 dias se for o caso, falar com esse paciente de novo e no final da terapêutica ter certeza que deu certo, falando com esse paciente, funcionou ou não, consegui concluir o processo, terminou o tratamento, deu certo, eu preciso saber se deu certo ou não, vou falar com esse paciente no final da terapêutica também. Então, 2 dias e no final da terapêutica, no mínimo, você precisa falar com esse paciente, tá? Documentar o processo, registrar as informações do serviço que você está prestando para esse paciente. E aqui eu coloquei para vocês só um exemplo, né, do modelo de uma proposta de preenchimento de receituário, onde você tem toda a descrição da terapêutica farmacológica, com formulação, concentração, forma farmacêutica, dose. Tem que lembrar que essa é uma orientação para o paciente entender como ele vai ser tratado, qual é a terapêutica ideal. A terapêutica não farmacológica, como orientações, né, que podem ser feitas para esse paciente para melhorar o quadro clínico dele, orientações até, por exemplo, não só no quadro clínico de diarreia, orientações de alimentos que ele deve consumir, outros que ele não deve consumir, no quadro clínico de cefaleia, orientações que podem amenizar os sinais e sintomas que ele está apresentando naquele momento, tá? E, se necessário, o encaminhamento. Então, ele pode ser feito o processo de encaminhamento para um outro profissional fazer a avaliação clínica desse paciente, ok? Acompanhamento terapêutico, como eu falei, é extremamente importante. Não adianta fazer as perguntas, entender que é um problema de saúde autolimitado, que não é uma complicação mais severa, fazer o processo de avaliação e fazer a prescrição farmacêutica e depois não acompanhar esse paciente para saber se deu certo ou se não deu. O acompanhamento é essencial. Então, primeira avaliação, no mínimo 2 dias depois que o paciente fez a consulta com você, fez aquela primeira avaliação, relatou a queixa principal, fiz lá as minhas perguntas, fiz as orientações, falei para ele fazer o processo certinho, faça acompanhamento 2 dias depois, tá? Uma segunda avaliação no mínimo 1 semana, tá? E sempre no final da terapêutica. Se a terapêutica durar 1 semana, você vai no final da semana falar com esse paciente para entender se deu certo. Então, com 2 dias, 1 semana e sempre no final da terapêutica saber se funcionou ou não. Com 2, 3 dias você já sabe se deu certo, se não está dando certo. Se houver alguma alteração no processo de tratamento, né, durante esse período, algum efeito colateral, você vai ficar sabendo também, vai poder orientar o paciente da melhor forma possível. Se houver uma falha terapêutica nesse processo, você vai poder encaminhar esse paciente sem que ele tenha uma complicação mais severa para um outro profissional fazer a avaliação. Então a gente precisa fazer o processo de acompanhamento terapêutico desse paciente, tá? Manejo terapêutico de problema de saúde autolimitado na prática. Então, vou mostrar para vocês aqui, durante o processo de consulta farmacêutica relacionado ao problema de saúde autolimitado, como a gente desenvolve isso dentro da prática do dia a dia, mostrando um exemplo claro para vocês aqui. Então, presta atenção no nosso exemplo aqui.
Então, quando o paciente chega até a farmácia, chega até você para conversar, ou no consultório farmacêutico, ou na farmácia, diretamente, para entender qual é o problema de saúde que ele está apresentando, a gente falou sobre as queixas principais, né, que são o ponto-chave do processo todo. E nesse caso, eu vou dar um exemplo prático para vocês do paciente que apresenta um quadro clínico muito comum, que é um quadro clínico de dor de cabeça, de cefaleia. Então, ele chegou até você, o que eu preciso perguntar, quais são as informações que eu preciso colher com esse paciente para entender se é uma situação clínica autolimitada, se eu tenho condições de auxiliar esse paciente ou se eu preciso fazer um encaminhamento em relação ao quadro clínico desse paciente. Então, algumas perguntas importantes. Primeiro, a gente precisa entender, se for mulher, claro, está grávida ou amamentando, a gente precisa fazer um encaminhamento, porque precisa de uma avaliação do médico, nesse caso, para entender qual é a situação clínica dessa paciente, tá? Então, encaminha, não tem muita discussão nessa situação. A segunda, se o paciente tem abaixo de 18 anos de idade. Quando o paciente tem uma situação clínica de cefaleia, talvez a primeira cefaleia que ele está apresentando com muita intensidade, e ele tem menos de 18 anos de idade, eu preciso suspeitar de situações clínicas que podem ser mais graves. Outras alterações, como alterações visuais, alterações que podem estar relacionadas a complicações mais severas. Então é legal a gente pensar na possibilidade de encaminhar esse paciente para que ele faça um atendimento específico para investigar o porquê que ele está tendo dor de cabeça, já que ele nunca teve. E nessa faixa etária, abaixo de 18 anos de idade, não é tão frequente o quadro clínico de cefaleia. Pode estar relacionado a alguma outra doença de base, pode estar relacionado a algum problema de visão que esse paciente começou a apresentar, ou algum outro fator que esteja causando essa alteração. Então precisa pensar na possibilidade do encaminhamento também. O paciente já possui o diagnóstico de enxaqueca, então é interessante a gente entender se ele já tem um quadro clínico de enxaqueca. Se ele for um paciente que ele já apresenta esse quadro clínico de enxaqueca, ele já foi diagnosticado anteriormente, a gente já entende que ele tem uma situação crônica. E claro, nessas situações crônicas, esse paciente necessita de um medicamento abortivo da dor, um analgésico na maioria das vezes, para controlar o quadro clínico de dor desse paciente. A gente já entende que é uma repetição da doença, na verdade, uma manifestação do problema de saúde que ele já apresenta, porque ele já foi diagnosticado com enxaqueca. Já deixa a pessoa mais tranquila, mais segura, já que é um indicativo de que realmente é um problema que ele já tem e isso já foi até diagnosticado anteriormente. Se a dor de cabeça é diferente da usual, já que esse paciente tem um quadro clínico de enxaqueca, mas ele está apresentando uma dor de cabeça que não se compara às dores de cabeça que ele já tinha anteriormente. Então mudou o padrão, a dor tem muito mais intensidade, tem outras alterações de sintoma, e isso é indicativo de alguma outra manifestação clínica que precisa de uma avaliação mais profunda para entender se não pode ser uma lesão cerebral, uma lesão agressiva, outras alterações que podem ser extremamente graves e perigosas para esse paciente. Então, se ele já tem o quadro clínico de enxaqueca, mas essa dor de cabeça está fora do padrão, ela mudou a sua manifestação, o seu modelo, é importante pensar na possibilidade desse encaminhamento, ok? É a pior dor de cabeça do paciente, ele nunca sentiu aquilo tão forte. Isso é um sinal de alerta extremamente importante. Preciso fazer o encaminhamento desse paciente para o atendimento de emergência, de preferência, para entender realmente o que está causando essa dor de cabeça tão forte. Então, esse paciente está sentindo a pior dor de cabeça que ele teve até hoje, precisa ser encaminhado para a situação de emergência, que é um sinal de alerta muito importante. Pode ser uma manifestação grave, que ele pode levar um quadro clínico até de risco de morte para esse paciente, ok? Então, conversei com esse paciente está apresentando febre, dor de cabeça e rigidez na nuca, também sinal de alerta para manifestações infecciosas, para processos infecciosos que estão relacionados ao sistema nervoso central, quadro clínico de meningite e outras alterações que podem se manifestar dessa forma. Então, o paciente apresentou febre, rigidez na nuca e outras alterações como vômito, até vômito em jato, eu preciso então fazer um encaminhamento para uma situação clínica de emergência para que esse paciente tenha uma avaliação específica e faça um diagnóstico preciso da alteração que é um indicativo de uma infecção, tá? Então não dá para a gente simplesmente utilizar um analgésico numa situação clínica dessa, porque pode ser um paliativo que vai, na verdade, piorar o quadro clínico desse paciente depois, já que não vai curar o problema de saúde que ele está apresentando. 7. Iniciou a cefaleia depois de um trauma, ele sofreu uma pancada, ele bateu a cabeça, ele fez um esforço muito forte, ou ele está tossindo muito e começou a ter dor de cabeça, tá? Ou quando ele fez um movimento brusco de deitar ou se levantar, ele começou a apresentar o quadro clínico de dor de cabeça. Preciso lembrar que nessas alterações pode ter manifestações vasculares, inclusive com risco de lesão vascular, com risco até de rompimento de vasos, muitas vezes, que podem levar a outras manifestações clínicas que podem ser muito severas para esse paciente. Então, se o paciente começou a ter dor de cabeça depois de um trauma, bateu a cabeça, se ele começou a ter cefaleia,
depois de um esforço físico, de um esforço que ele fez, um movimento brusco, um movimento de tosse, ou depois que ele se levantou, ou depois que ele se deitou, né, de forma muito rápida, essa manifestação da dor de cabeça pode ser um indicativo de alguma outra alteração que pode estar relacionada ao sistema vascular, ou até de um bloqueio de algum vaso, ou até da lesão de algum sistema vascular, de algum vaso em si, que pode estar ocasionando essas alterações, e isso é extremamente perigoso, pode ser um indicativo de uma emergência clínica que eu preciso fazer esse encaminhamento. Então, prestar muita atenção nesse processo e perguntar para o paciente quando começou e como começou a dor de cabeça desse paciente. Está relacionado a um esforço, está relacionado a um trauma, a alguma outra alteração? Outra questão que é importante a gente perguntar, se o paciente teve a primeira cefaleia depois de 50 anos de idade, tá? Isso é um indicativo clínico também de uma situação de investigação, onde eu preciso encaminhar para que se faça uma investigação clínica mais profunda para entender o porquê que ele está apresentando essa cefaleia. Não é comum que o paciente apresente um quadro de cefaleia acima de 50 anos de idade pela primeira vez. Então, é um indicativo de uma manifestação clínica de alteração que pode sim estar escondendo alguma doença mais complexa, alguma complicação mais severa desse paciente. Eu preciso que ele faça uma investigação mais profunda para entender qual é o tipo de lesão, qual é a alteração que ele está apresentando, ok? A nona pergunta, né? A enxaqueca é tão grave que requer repouso absoluto e está causando muito vômito. Em algumas situações, a enxaqueca é muito severa, é um quadro de manifestação clínica muito forte, o paciente precisa de repouso e está causando muito vômito. Então, eu tenho um risco de desidratação desse paciente e tenho um risco aí de não conseguir fazer a solução do problema pela via oral. Na maioria das vezes eu vou precisar, talvez, nessa situação clínica, que o paciente procure a emergência para que ele faça a administração de medicamentos por via intravenosos ou injetáveis de um modo geral, para que amenize a dor de cabeça de forma mais intensa, e já que ele está vomitando bastante, muitas vezes a administração do medicamento por via oral não vai ser eficiente, esse paciente pode vomitar a medicação e também tem um risco de desidratação por causa do vômito. Então é necessário se pensar nas possibilidades de encaminhamento. Então são 9 perguntas que eu coloquei para vocês aqui, que estão relacionadas à possibilidade de você encaminhar esse paciente e indicativo também do entendimento se é uma situação clínica autolimitada, onde eu tenho condições de orientar e de utilizar uma medicação que pode auxiliar no tratamento desse paciente, ou se é necessário a gente fazer realmente caminhamento para uma emergência médica para que ele possa fazer o atendimento e, consequentemente, investigar qual é a lesão, qual é a alteração que está causando esse problema, ok? 10ª pergunta aqui, tá? O paciente apresenta alterações estomacais. Isso também é importante porque no uso de AINES, né, no uso de analgésicos de modo geral, se o paciente apresenta lesão gástrica, isso pode agravar. Então é sempre importante a gente entender se ele está apresentando alguma alteração estomacal, alguma lesão gástrica e, claro, tomar cuidado com o uso de AINES, porque o uso de AINES pode agravar sim, diminuindo a produção de prostaglandinas, diminuindo a produção de muco e, consequentemente, aumentar a lesão gástrica desse paciente. Então, precisa entender esse processo, tá? O que eu devo lembrar? Então, é sempre importante lembrar dos sinais e sintomas que esse paciente está apresentando, né? E quais são os principais sinais e sintomas que podem ser indicativos dessas alterações, tá? Vamos lá, vamos colocar alguns para vocês aqui. A intensidade, né, é sempre pensar no processo da característica da dor e da intensidade dela, tá? Interferida nas atividades do dia a dia, no caso da cefaleia. Então, o paciente pode ter uma dor de cabeça intensa, pode despertar no período da noite com a dor de cabeça nos quadros clínicos de cefaleia. O quadro clínico pode levar à debilidade desse paciente, esse paciente fica esgotado, fica cansado pelos sintomas ou pelas alterações a nível do sistema nervoso central relacionados à cefaleia. Esse paciente pode ter esse desgaste. Normalmente ele melhora depois de um tempo, quando a dor diminui, quando a dor desaparece, esse paciente vai melhorando gradativamente. Mas nesse processo da cefaleia, ela pode causar não só a dor de cabeça, mas também um desgaste físico, né? Um desgaste de alterações do sistema nervoso central, fazendo com que o paciente fique mais prostrado, fique mais esgotado, e isso até um tempo depois que a dor já desapareceu, ele pode continuar apresentando esse sintoma de cansaço, tá? A dor atinge maior intensidade 1 a 2 horas, tá? E depois ela melhora gradativamente, né? Em alguns pacientes pode persistir por 24 horas ou até mais. Mas normalmente no quadro de cefaleia comum você tem uma dor que atinge intensidade de 1 a 2 horas e a tendência com o tratamento gradativamente ela vai melhorando. Em alguns pacientes ele pode ter um quadro mais arrastado de 24 horas aí, tá?
Na enxaqueca em si, ela costuma ser acompanhada de náuseas, de outros sintomas, né? Não só da dor de cabeça, mas náuseas, vômitos, a fotossensibilidade. Então é bem característico no quadro clínico de enxaqueca o paciente ter náusea, vômito, fotossensibilidade, sensibilidade a som, barulho. Então essas alterações também são importantes para que a gente tenha entendimento da situação clínica desse paciente e consiga enxergar realmente aí que é um quadro talvez comum para ele, já que ele tem um quadro de enxaqueca, né? As mãos e os pés podem ficar mais frios por modificação do processo circulatório, fazendo vasoconstrição das extremidades, modificação do fluxo sanguíneo para outros tecidos, tá? E normalmente o paciente pode ter alterações de odores, né? Alterações de sensibilidade maior a cheiros, né? E algumas alterações que podem estar causando essa distribuição, essa liberação de substâncias da família da acetilcolina e outros agentes noradrenérgicos também, né, do sistema simpático e do parasimpático, que podem encadear essas alterações autonômicas, né, como o suor, a vasoconstrição, a diminuição de fluxo sanguíneo periférico e as alterações de sensibilidade a odores também, que podem estar presentes nesse processo da cefaleia, ok? Então são sinais e sintomas característicos. Outras informações que são importantes, por exemplo, o estresse é um fator desencadeante importante, né? A gente precisa sempre lembrar dessa alteração. O paciente ficou estressado, nervoso, ansioso, ele pode sofrer e desencadear esse processo das dores de cabeça. O sono prolongado também pode ser um fator que desencadeia esse quadro clínico. Então o paciente que dormiu por um tempo muito longo, ele pode ter sim esse quadro clínico, né? Essas alterações, e pode desencadear o quadro de cefaleia. O jejum, né? O jejum também, a redução da glicemia até o quadro de diminuição da glicose e o quadro de hipoglicemia pode ser um fator para desencadear o quadro clínico de dor de cabeça desse paciente. Traumas cranianos, né? Qualquer acidente, trauma, pancada pode ser um fator que desencadeia esse processo, né? A gente precisa sempre perguntar para o paciente se ele sofreu algum trauma, se ele sofreu alguma lesão, se ele bateu a cabeça, isso é sempre importante. A ingestão de alguns alimentos que podem ser desencadeantes, então tem pacientes que sofrem com dor de cabeça relacionado à ingestão ou até à falta da ingestão desses alimentos, mas em algumas situações a ingestão pode desencadear esse processo, tá? Chocolate, laranja, comidas gordurosas, inclusive comidas lácteas, né? Que podem desencadear esse processo de cefaleia nesse paciente. E alguns pacientes podem sofrer essa dor de cabeça por não ingerir algum desses alimentos, ou no caso aí o chocolate, ou muitas vezes até o café, que também é um fator que pode interferir nesse processo, já que a cafeína tem uma capacidade de ser vasoconstritora, de ter uma capacidade até de diminuir um pouco a dor de cabeça, chega até 30% da cefaleia e reduzir com a cafeína. Então tem pacientes que se absterem de café, ficar sem tomar café, por exemplo, no final de semana é acostumado a tomar café durante a semana, no trabalho, e no final de semana não toma café, ele pode sofrer um quadro de cefaleia, nesse caso relacionado à ausência da cafeína, tá? Falei disso, a privação da cafeína, ou pessoas que consomem grandes quantidades durante a semana, nos finais de semana ele não ingere e, consequentemente, isso pode desencadear o processo. Então, alguns fatores que são desencadeantes para a gente entender no quadro clínico desse paciente o que realmente poderia estar causando essas alterações, ok? Mais alguns outros fatores. Medicamentos vasodilatadores. Quais são os medicamentos vasodilatadores? A gente tem os nitrovasodilatadores, o mononitrato de isosorbida, o dinitrato de isosorbida, o sustrate, outros fármacos que são vasodilatadores, como a nifedipina, o onodipino também, mas que podem desencadear esse processo. Então, normalmente, vasodilatadores podem também desencadear alterações do sistema vascular, gerando a chamada inflamação perivascular, que pode causar quadro clínico de cefaleia. Então, lembra de fatores desencadeantes, nesse caso, o uso de vasodilatadores é um deles, ok? Exposição a ruído muito intenso ou muito frequente. A pessoa está tendo uma obra próxima de casa, o barulho é muito intenso, as alterações ali podem causar estímulos que desencadeiam o processo da cefaleia. Odores fortes, né, ou temperaturas elevadas, a exposição a odores fortes ou temperaturas elevadas podem também ser um fator desencadeador desse processo da cefaleia. Mudanças súbitas, né, de pressão atmosférica, quando você viaja de avião, pode ser um desencadeador desse processo, né, grandes altitudes, voo, ou até alterações climáticas também podem causar ou podem facilitar com que o paciente tenha o desencadear desse processo da cefaleia. Exercícios muito intensos também podem ser um fator de risco para essas alterações, então pode estar relacionado clinicamente ao exercício intenso que esse paciente apresentou e a queda dos níveis hormonais em algumas situações, né? Alterações
antes da menstruação, com a queda da progesterona, dos progestágenos, do estrógeno, que também podem ser um fator desencadeante para o quadro clínico de cefaleia. Algumas mulheres sofrem muito com essas alterações durante o ciclo, né, menstrual, principalmente no período pré-menstrual, desencadeando o processo de cefaleia. Quando eu falo com esse paciente, eu fiz toda a anamnese desse paciente, eu avaliei ele, o paciente conversou comigo sobre o quadro clínico, eu entendi qual é a situação clínica dele, quais são as alterações, entendo que também é um problema de saúde autolimitado, que ele não tem complicações de risco que podem levar a uma lesão mais severa. A gente consegue talvez solucionar o paciente que já apresenta um quadro clínico que já foi apresentado outras vezes, ele já é um paciente recorrente na cefaleia, ou um paciente diagnosticado com enxaqueca. Então eu entendo que é uma situação clínica que dá para utilizar analgesia para a gente conseguir amenizar a situação desse paciente, né? E no caso, a meta terapêutica dessa situação clínica normalmente é o alívio dos sintomas. Então a gente tem como meta terapêutica normalmente numa avaliação clínica de problemas de saúde autolimitados, a cura da doença, o controle da doença, né, da alteração que ele está apresentando, o alívio dos sintomas ou a prevenção. Nesse caso, a gente baseia-se diretamente no alívio dos sintomas, já que muitas vezes é um problema crônico. Esse paciente vai apresentar em outros momentos a alteração. Em algumas situações, com o uso do analgésico, você consegue controlar bem os sintomas, a cefaleia vai desaparecer e esse paciente vai melhorar clinicamente. Quando eu falo de uma cefaleia tensional, por exemplo, onde o paciente tem alteração muscular, ele fica muito tenso, ele está trabalhando muito tempo no computador, em alguma posição, e isso causa cefaleia tensional, com o uso de AINES, muitas vezes eu consigo curar o problema que ele está apresentando, né? E a dor vai desaparecer desde que ele mude, né, algumas atividades que ele desenvolve um período muito longo, e talvez ele precise se movimentar um pouco mais, fazer um alongamento e reduzir essas alterações. Mas normalmente na cefaleia a gente trabalha com o processo de alívio dos sintomas, melhora a clínica desse paciente e tem condições de fazer esse tratamento, principalmente quando é o quadro clínico de doença autolimitada, ok? Então a gente apresentou aqui todas as etapas do processo de avaliação clínica do paciente na farmácia para problemas de saúde autolimitados, e como exemplo a gente colocou o processo da cefaleia, que é um dos problemas de saúde muito mais comuns no dia a dia, onde o paciente vai com certeza procurar você para o atendimento na farmácia, ok? Consulta e prescrição farmacêutica, orientações relacionadas a problemas de saúde autolimitados. Acompanhe a gente aí que vai ter muito mais informação para vocês nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Até mais!